Bom, e quem está hoje no estúdio, não para falar sobre o conclave, longe disso, mas é o vereador, presidente da Câmara de Atibaia, Júlio Mendes. Júlio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gente, quem não conhece o Júlio, não cumprimentou o Júlio, esse homem tem uma pegada de mão no cumprimento, que a primeira vez eu falei, será que o Júlio está bravo comigo? Mas aquela coisa de pegar firme. Falando em pegar firme, Júlio, mais uma vez, presidente da Câmara Municipal de Atibaia, eleito vereador pelo terceiro mandato consecutivo. Terceiro mandato, vem de uma família com uma herança, Sim, com uma história política legado, muito forte na cidade, um legado Sim. muito forte, né, através do seu pai, e que ficou seis mandatos consecutivos. Fantástico isso daí. Então a gente está falando em 9 mandatos já. Eu acho que é a família que mais tem história política na cidade, né, Júlio? Eu acredito que hoje, Cacá, primeiramente, bom dia a você, a todos os seus telespectadores aí. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Não é nem convite, porque a casa é sua, viu? Eu brinco assim, a Câmara é a casa do povo, aqui é a casa de todos também. Pode, quando precisar, estamos à disposição. Receptividade aí, tá? Prazer imenso estar aqui hoje participando aí do seu programa. Como a gente estava comentando, são 9 mandatos, né? 6 do meu pai, 3 do meu. Né? A gente tem um legado aí de vida pública aí. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme poder dar continuidade aí nesse legado do meu pai, nesse trabalho que ele desenvolveu, que iniciou há cerca de 40 anos atrás. E que com certeza foi bem feito, Sim, né? Porque ficou sim, 6 mandatos, sim, você já está no sim, terceiro aí. Sim. É um cara, uma pessoa nova, né? Sim. Com certeza aí tem bastante pela frente Sim, ainda. sim. Júlio, a gente te chamou aqui hoje para estar abordando, estar conversando um pouquinho para você. A gente vem falando muito com os telespectadores nos últimos meses, eu diria, sobre essa questão da participação da população na vida política e na vida pública da cidade. A gente mora numa cidade que passou de um perfil de cidade pequena do interior, hoje ela se encontra numa cidade de perfil de porte média. Muitos são os desafios nessa transição e a gente vê muitas pessoas reclamando, né? Mas Atibaia está sofrendo com a verticalização, Atibaia está com problema disso, Atibaia está com problema daquilo, e enfim. São problemas, às vezes, difíceis de serem solucionados, que demandam tempo, que demandam recursos financeiros e tudo mais, mas que demandam principalmente vontade política. Então, a gente gostaria de abordar um pouquinho sobre isso, porque a gente entende que a população tem que participar, a Câmara dos Vereadores cumpre o seu papel, isso daí eu sempre reforço aqui, de que não adianta falar, vereador não faz nada, político não faz nada, faz sim, a gente acompanha de perto e sabe que existe um comprometimento muito grande de todos que estão ali, muitas às vezes em segmentos, mas com preocupações coletivas, e a gente percebe que a população acaba reclamando muito e participando pouco. É uma crítica que eu faço com relação a todos os cidadãos, sempre lembrando que a gente tem direitos e a gente tem deveres, né? E não adianta só ficar reclamando. E, Júlio, a gente vem agora, nas próximas semanas, a gente vai ter algumas demandas bastante grandes que podem afetar muito o futuro da cidade. Né? Amanhã, quinta-feira, a gente já tem uma audiência pública que fala sobre a questão das ciclofaixas. Né? E na outra quinta-feira, a gente tem um assunto extremamente importante, que é a questão do Código de Urbanismo. Né, onde se define essa questão de construções pela cidade, para onde a cidade deve crescer, onde que vai ser área industrial, onde que vai ser área residencial, pode prédio, não pode prédio, quantos andares, em que região, enfim, é um assunto bastante relevante. Então, eu gostaria que você abordasse um pouquinho isso para a gente, dessa preocupação, você como presidente, né, que pauta todos os assuntos que devem ser trabalhados na Câmara, dessa questão. Principalmente, vamos falar do mais pesado, depois a gente falar do mais leve, da questão do Código de Urbanismo. É algo que preocupa demais, né? A cidade vem sofrendo muito com isso e muita gente reclamando. Né? Sim, exatamente, Cacá. Para aqueles que não sabem, hoje está tramitando na Câmara Municipal o Código de Urbanismo, tá? Que estabelece, né, diretrizes para o crescimento, desenvolvimento da cidade, né? Um projeto importante, é algo que já vem sendo debatido já há alguns anos, né, entre Prefeitura e Câmara. Iniciou na discussão do plano diretor há 2 anos atrás, né, a Câmara aprovou o plano diretor e agora precisava, né, o plano diretor é o projeto, né, a lei que
estabeleceu diretrizes de uma forma macro, né, para crescimento e desenvolvimento de todas as regiões aí da cidade, onde pode construir prédio, onde não pode construir prédio, né, onde é só edificação comercial, onde é só residencial, e agora precisava de uma lei, né, para regulamentar isso, né, esse zoneamento na cidade, né, porque ao longo dos últimos anos a cidade veio, de certa forma, crescendo aí de forma desordenada. Sim. Né? Aprovação de grandes empreendimentos imobiliários, né? Edificações verticais que acabaram, né, de certa forma, prejudicando, né, aquela característica de cidade interior que sempre a Atibaia teve. Porque, né? Júlio, não é só a questão paisagística, né? Sim. Não é só a questão, subir um prédio do meu lado. É questão do trânsito, é questão do fornecimento de água, é questão do os esgoto. impactos, né, que isso gerou, né? Com certeza, exato. E gerou muito impacto de forma negativa, porque quando você aprova um empreendimento, uma torre de 20 e poucos andares, você tem que pensar que isso aí vai ter um impacto, né, futuramente na questão do saneamento, da água, né, mobilidade, né, e de certa forma isso segurança pública, né, a questão da infraestrutura do entorno, escolas, né, Sim. Enfim, de um modo geral, né, acaba gerando aí um impacto e isso precisava ter sido pensado lá atrás, né, antes de aprovar, né. E, infelizmente não teve, né, em algumas aprovações de grandes empreendimentos esse estudo, né, de impacto, né, e acabou gerando aí, né, tudo isso que está vendo hoje, né, esse impacto no trânsito, na mobilidade urbana, né, o problema de falta d'água né, que a gente teve aí no ano passado, né, no final do ano passado, né, que gerou um transtorno enorme aí para a população, né, enfim, né, isso tudo a gente precisa pensar, né, tudo aquilo que a gente faz hoje a gente tem que pensar no reflexo que isso vai dar futuramente, né, do que isso vai trazer de impacto positivo e negativo para a cidade. Né? Com certeza, porque o que se discute hoje, né, a nível de um código, a nível de uma lei, é o que vai ser daqui para frente. Exatamente. Né? Então, muitas vezes é uma decisão que vai ser tomada agora, né, nesse ano, estamos em 2025, mas que pode trazer um impacto para 2030, 2035, estrondoso. Exatamente. Né? Você falou muito bem lembrado, Júlio, a questão da água. Né? Atibaia é uma cidade, né, conhecida, sempre foi conhecida pela qualidade da sua água e tudo mais, e de repente começa a se faltar muita água, porque, como você falou, desordenadamente se construiu para tudo quanto é região da cidade, e quando se constrói uma casa, você tem que levar água até ela, você tem que buscar o esgoto, né? A questão da energia elétrica, a questão do transporte público, enfim, são N problemas que às vezes uma decisão, um empreendedor fala, vou fazer um condomínio para tal local. Né? E quando o condomínio ainda é regular, ainda fica mais fácil. Né? O duro que no passado... Teve muita assim, faltou fiscalização em diversas regiões da cidade e acabaram correndo aí diversos fracionamentos de forma irregular e isso acaba gerando um impacto muito negativo para a cidade, porque a prefeitura futuramente vai ter que levar para esses locais o saneamento, água, né, a questão de iluminação pública, né, então é um passivo, né, grande aí para o poder público, né, porque assim, hoje para você autorizar, né, a prefeitura autorizar a implantação de um empreendimento, seja ele horizontal, vertical, né, tem que cumprir aí uma série de requisitos estabelecidos na lei, né, e demora em média aí 3, 4 anos hoje para você aprovar, para o empreendedor aprovar um empreendimento de forma regular. Né? E o que aconteceu aí nos últimos anos, aí a gente acompanhou muito isso, fracionamentos irregulares aí, né? E isso hoje está gerando aí, né, um impacto muito negativo para a cidade, porque a prefeitura, de certo modo, ela vai ter que dar assistência para essas pessoas, porque lá atrás não fiscalizou. Então vai ter que levar serviços públicos, né, para esses locais, né? E são locais, muitos desses, afastados, né, da região central. Então, imagina, lá no extremo, na Ponte Alta, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o bairro da Ponte Alta, alguns fracionamentos lá que surgiram lá nos últimos anos. Um dia a prefeitura vai ter que levar a infraestrutura para esses locais, coisa que era para o empreendedor, né, entregar, né, para o morador, não a prefeitura, não o poder público.
Sim, a gente conversava até antes de entrar no ar aqui, sobre a questão de que é igual uma casa, né? A gente pode fazer essa associação de uma cidade com uma casa. A sua casa está 100%, está tudo funcionando, não tem um vazamento, não tem um problema elétrico, não tem uma pintura que está descascando, não tem o jardim que está mal cuidado, que está ali com aquele matinho, um ponto que pode estar sujeito a dengue. Agora, imagina multiplicar isso, né, Júlio, por milhares, né, de problemas, que é o que se torna a cidade. Sim, né? A cidade tem centenas de praças, centenas de quilômetros de rua, enfim, desafios enormes. Né? E aí cabe ao poder público, né, correr atrás, muitas vezes, desse prejuízo, né, para a cidade ser tão extensa, às vezes não acaba não tendo todo esse controle. E surgem, né, essas pessoas mal intencionadas que acabam gerando esses problemas depois que fica para o coletivo. Sim. Júlio, nessa questão, tivemos mudança de governo agora, né, na virada do ano. Assumiu o prefeito Daniel Martini com um novo grupo. Como que você está sentindo... Opa, perdão, estamos com um probleminha aqui. Como que você está sentindo essa questão do novo governo? Tá? Você entende que o novo governo está indo já conseguiu mostrar o seu caminho ou não? Como que você está percebendo? O atual governo está, acredito aí, 100 dias úteis aí, né, de trabalho. Pegou a prefeitura numa situação não muito boa financeiramente, né? Ainda está colocando a casa em ordem, né? Mas estou com boas perspectivas, né? A gente vê pessoas bastante empenhadas aí, né, em resolver os problemas da cidade. A gente sabe que num curto prazo alguns problemas vão ser difíceis de resolver, né? Um exemplo é a questão da água, né, que depende, né, da entrega, da ampliação, né, da estação de tratamento aqui na região central. Mas falando de um modo geral, nas outras áreas, infraestrutura, a gente percebeu que já está tendo um fluxo maior, né, no atendimento aí dessas demandas, né? Estava com aquela dificuldade no início de contratar equipe, equipamentos, né? Agora já começa a entrar, né, dinheiro em caixa, né, com a arrecadação, e aí com isso, né, a prefeitura já está conseguindo aí, né, resolver aí aqueles problemas mais emergentes, né? A zeladoria ficou muita demanda represada, né? Desde o ano passado, os 3 últimos meses do ano passado, a cidade ficou sem zeladoria, largada, abandonada. E aí a atual gestão, o prefeito Daniel assumiu a prefeitura com toda essa demanda represada e aquelas demandas que começaram a chegar, né? Então ele tinha que dar conta dessa demanda acumulada e também dar fluxo no atendimento das demandas que chegam, né? Chegando, né? Mas a gente tem acompanhado bastante, né, o trabalho ali da prefeitura, fazendo contato aí diariamente com os secretários, e a gente percebe aí um engajamento e empenho aí de todos em resolver aí esses problemas, já fazendo um planejamento aí, pensando aí no futuro da cidade. Muito bom. A gente percebe também essa boa vontade, né? A gente, eu tenho comentado aqui no jornal que pelo menos agora a gente percebe que tem prefeito, né? Porque a gente passou maus bocados, eu diria. O final do mandato foi muito sofrido, né? Do ex-prefeito. E a gente vê um novo grupo com muita vontade, e inclusive vereadores que chegaram, né, eleitos agora com uma vontade que eu falar para você, Júlio, eu imagino a dificuldade que você deve ter tido de tipo, gente, vamos com calma, temos 4 anos aqui pela frente, vamos manter a paz aqui, porque senão vai ficar difícil. O pessoal bastante empolgado, né? Chegou bem empolgado, né? Tá, mas isso é bom, né? Isso é um bom sinal, né? A gente mostra, né, vontade, né, compromisso, né, com a cidade, com a população. É importante. É igual quando a gente tem filho, né, Júlio? Muda toda a rotina, né? Entra uma pessoa nova na nossa casa e muda tudo, e aquela criança que quer mamar o tempo todo, ou que ou precisa de atenção, precisa de atendimento ali. Eu fico imaginando que ali na Câmara dos Vereadores não é fácil essa missão de vocês, não. Mas tá bom. E, Júlio, agora, falando ainda de audiência pública, vamos para um assunto que também é de extrema importância, que são a questão das ciclofaixas, né? A gente tem, a cidade tem uma característica que não é uma cidade tão montanhosa, né? Ela tem as suas montanhas, mas se a gente comparar com Bragança Paulista, por exemplo, a gente tem áreas em Bragança Paulista que é impossível, né? Se bem que você anda de bike, você sobe aquela ladeira, né? Soube. Você aguenta. No começo não, mas agora a gente está conseguindo. Já vai. Então, tá bom. Mas não é aquela elétrica que tem Não, vai.
É a força física mesmo. No pedal. Então, exatamente. mas a gente vê essa questão das ciclofaixas, né, utilizada muito por trabalhadores da cidade. A gente sabe que é um meio de transporte limpo, é um meio de transporte saudável, né, que a questão das bikes, né, de lazer, aumentou exponencialmente durante a pandemia e pós-pandemia se manteve. Eu brincava que a gente não tinha mais loja de bike na cidade, e agora você tem um monte. Tem várias, né? Você tem muitas opções. E, enfim, esse assunto também está sendo abordado. Amanhã a gente tem uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, às 17 horas, para tratar um pouco desse tema. Sim, isso é importante também, viu, Cacá? Eu que pedalo, né, a gente percebe, né, que falta aí, né, a ampliação aí de ciclovias, ciclofaixas. Iniciou-se na gestão passada um estudo, né, para ampliação, né, de ciclofaixas na cidade. Se eu não me engano, acho que nesse estudo, acho que comportava aí, se eu não me engano, mais 10 quilômetros aí, né, de ciclofaixa na cidade, iniciando ali pela Avenida Avenida Major, não é Major Alvim, não, é Juvenal. Major Juvenal Alvim. Major Juvenal Alvim. Fazendo aquele percurso ali, passando pelos lagos do Jardim do Lago, Jardim Paulista, né, e descendo, atravessando a Avenida Lucas Nogueira, chegando até a Avenida Santana, né. Também sentido ali Avenida Copacabana também, né. Eu vi nesse plano aí, nesse estudo que foi feito de ciclofaixas. Agora cabe ao poder público, né, colocar isso em prática, né? Sim. É importante para a cidade, como você disse, né, a bicicleta não é só um meio de transporte para prática esportiva, né? Também tem a questão do lazer, muita gente utiliza para deslocamento, como meio de transporte, para deslocamento para o trabalho, para outras atividades. E muitas vezes não utiliza tanto porque não tem a ciclofaixa. Não tem a ciclofaixa, né? Então é importante o debate, né? E a gente espera que a prefeitura possa, né, colocar isso aí o quanto antes aí em prática, porque a cidade não é uma cidade montanhosa, tem, né, espaços aí, né, vias que comportam aí, né, a implantação aí tanto de ciclovias, né, da ciclovia, como também de ciclofaixas. Muito bom. Júlio, então está feito o convite aí para toda a população. Isso. Amanhã às 17 horas, lá na Câmara Municipal, que fica ali na Avenida da Saudade. Ali a Avenida da Saudade? É 9 de julho. Eu confundo as duas ali, na Avenida 9 de Julho, a Câmara Municipal. Todos têm acesso livre, né? Lá é a casa do povo, então você que tem interesse sobre esse tema, quer discutir sobre o tema, amanhã a audiência pública, é nesse momento que está aberto para a discussão, né? Então, amanhã, quinta-feira, sobre ciclofaixas, na outra quinta-feira, sendo abordada então a questão do Código de Urbanismo, também bastante promessa de casa cheia, né? A gente espera a participação em massa aí da população, é importante, né, essa discussão, trazer isso para o debate aí com a população, para a gente também ter subsídios aí, né, para de repente precisar fazer uma mudança ou outra aí na lei, né, que vai aí regulamentar aí todo esse sistema aí de zoneamento dentro da nossa cidade. Então, isso daí. Então, se faz não só através dos vereadores, né? As legislação, o que a cidade deve ser, a população tem esses espaços, né? Elege seus representantes, mas é muito importante essa participação, então, nas audiências públicas. E lembrando também, se você não puder se deslocar, se tiver um horário que você não pode, tudo mais, pode acompanhar pelo YouTube da Câmara Municipal, transmissão ao vivo, onde também você pode estar acompanhando como estão sendo abordados esses temas aqui na cidade. Júlio, eu queria agradecer, tá, pela presteza de estar vindo aqui com a gente. Tá? Queria em público deixar assim, eu e o Júlio, nós já tivemos diferenças, né, em alguns momentos, vamos colocar assim, um desentendimento, mas eu acho que tanto o Júlio, como uma figura pública,
a gente quanto jornalista, a gente está por uma cidade melhor, a gente está certeza. brigando para que Atibaia tenha mais qualidade de vida, que a gente tenha uma cidade com mais futuro e tudo mais. Então, aqui está o reconhecimento, né, Júlio, que não existe mágoa tanto da parte do Júlio quanto da minha parte. Sem ressentimentos, Cacá. Sem ressentimentos nenhum, as divergências eu acho que fazem parte. Em momento algum, acho que faltamos com respeito. Né? Teve momentos tensos, né? Mas que fazem parte. E da minha parte, viu, Júlio, eu queria dizer para você que assim, eu fico feliz porque a gente vê você como uma geração de pessoas, né, e geração de pessoas que estão em função pública, que não estão simplesmente, a gente via muito no passado aquela perseguição, aquelas pessoas, nossa, fez alguma coisa uma vez na minha vida, nossa, fica perseguição para o resto dos tempos, e eu vi em você, assim, uma abertura muito grande com isso, né, e é muito legal quando a gente tem um desentendimento com uma pessoa, que a gente fica com aquela imagem, tipo, nossa, aquela pessoa não sei o que e tudo mais, né? Aquela imagem negativa, e de repente você começa a ver que o outro lado da pessoa e você começa a descobrir que o quanto a pessoa tem de bacana e tem que pode se tornar inclusive um amigo, uma pessoa mais próxima. Então, eu acho que esses momentos da divergência mostram, né, que nós somos pessoas que estamos preparadas aí para estamos abertos a discutir, né, a divergir, mas também quando pudermos estar juntos aí, desenvolver um trabalho conjunto aí, eu acho que a discussão ela é importante, né? Desde que seja amistosa, né? É importante para a democracia. A gente vive num estado, né, num país, né, democrático e que todos tenham isso. Essa liberdade de expressão, de opinião, e a gente tem que respeitar, né, a opinião de cada um. Né? Eu sempre fui assim. Né? Teve os debates, os embates, mas sempre de uma forma respeitosa, né? E eu nunca levo isso para o lado pessoal. Né? Eu nunca levo isso para o lado pessoal. Então, para mim assim, foi uma grata surpresa, viu, Júlio? A gente desenvolve um trabalho hoje em conjunto, tudo mais, e para mim assim, eu vejo em você, né, que hoje eu entendo o porquê que escolheram você como presidente da Câmara, né? Porque além de ser uma pessoa centrada, essa pessoa que dá espaço para todo mundo, né, e que tá em prol, né, de uma função pública. Eu acho que função pública é isso, não está por você, está pelo coletivo. Então é muito bacana, Júlio. Eu queria deixar registrado aqui, eu acho que é importante isso daí, porque quando eu brinco, né, quando a gente vai criticar, a gente critica, né, a gente está aqui, a gente tem que mostrar problemas que a cidade enfrenta, tudo mais, é nosso papel fazer isso daí, de maneira respeitosa, como você falou, tudo mais, mas então tem momentos que a gente vai dar aquele puxãozinho de orelha, né? Mas quando for para elogiar também, que merece elogio, que o trabalho está sendo bem feito e tudo mais, eu acho que a gente tem que reconhecer isso daí. E na minha opinião, Júlio, eu digo assim, eu conheci uma Câmara dos Vereadores de Atibaia e hoje eu conheço outra. Tá? E eu conheço outra de maneira positiva. Tá? Eu sempre falava assim, eu sempre fui muito crítico, eu achava que a Câmara dos Vereadores de Atibaia não era das melhores da nossa região, tá? E hoje eu a coloco entre das melhores da região. Tá? Eu sempre deixei muito claro, eu gosto muito da Câmara de Vereadores de Piracaia, e hoje eu acho que inverteu. Na gestão passada eu gostava mais da de Piracaia do que de Atibaia. Hoje, eu gosto mais da de Atibaia do que de Piracaia. Fica feliz então, com isso, eu acho que isso é um caminho bacana. Então, parabéns aí a todos os vereadores. Eu acho que a população soube eleger pessoas bacanas, pessoas que estão com propósitos aí realmente pela cidade. Obrigado, Cacá. Julião, obrigado pelo espaço. Obrigado. Prazer, satisfação estar aqui hoje. Deixar um abraço para todos aqueles aí que nos acompanharam aí e também colocar-me aqui à disposição, colocar a Câmara Municipal à disposição aí da nossa população, buscando sempre melhor para todos. Maravilha.